Direto da redação. E ontem, o deputado Osmar Terra, vamos aqui só para referendar a figura, ele acredita que a Terra é plana, ele é terraplanista, ele é anti-vacina, e ele ontem foi ouvido na CPI da Covid-19 no Senado. E em depoimento na CPI da Covid, o deputado federal criticou as políticas de isolamento no país como forma de combate à pandemia. E segundo ele, desde o início da emergência sanitária, as pessoas foram movidas por pânico com a ajuda da mídia. Osmar Terra afirmou que diversos estudos feitos em 2020 provam que o lockdown não tem impacto e que se o isolamento social funcionasse, não morreriam pessoas em asilos. Confira os detalhes da informação na reportagem de Mayra Heinen. O deputado federal Osmar Terra, depoente desta terça-feira na CPI da pandemia do Senado, criticou as políticas de isolamento no país como forma de combate à pandemia. Segundo ele, desde o início da emergência sanitária, as pessoas foram movidas por pânico com a ajuda da mídia. Terra afirmou que diversos estudos feitos em 2020 provam que o lockdown não tem impacto e que se o isolamento social funcionasse, não morreriam pessoas em asilos. 32 trabalhos publicados durante o ano e no final do ano comparando países que não fecharam, com a Coreia, Japão e Suécia, com países que fecharam, mostrando que não tem nenhum impacto fazer o lockdown e a quarentena. Se isolamento funcionasse, não morria ninguém em asilo. Os asilos foram o lugar de maior número de mortes no ano de 2020. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, rebateu Osmar Terra sobre as políticas de isolamento. Acho importante repetir aos brasileiros, primeiro, que o lockdown funciona sim, está provado, diferentemente do que ouvimos, que o lockdown não piora a contaminação, como aqui foi dito também. Por diversas vezes durante a comissão, Terra destacou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não teve poder de decisão sobre as medidas restritivas nos estados que foram determinadas pelos governadores. O Supremo Tribunal Federal, do ano passado, limitou o poder do presidente de interferir nessas decisões. Todos os governadores decidiram por fazer quarentena, lockdown, fica em casa, isolamento social. O presidente nosso não teve poder de decidir nada, ele não teve a caneta na mão. O deputado, que já foi ministro da Cidadania, também foi questionado pelo relator Renan Calheiros sobre a base das previsões otimistas feitas por ele em diversas oportunidades. Terra respondeu que foi a própria experiência dele de já ter passado por muitas epidemias e também pelas informações divulgadas na época sobre a China, a Coreia, o Japão, entre outros países onde as contaminações tinham diminuído. A CPI apresentou diversos vídeos com Osmar Terra defendendo a chamada imunidade de rebanho. Perguntado sobre esse posicionamento, o deputado federal disse ser a favor da vacinação, mas destacou que a imunidade de rebanho aconteceria com a soma entre um grande número de pessoas já infectadas que desenvolveram anticorpos e o número de pessoas vacinadas. O deputado negou ainda a existência de um suposto gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Bolsonaro e defendeu a testagem em massa para uma melhor condução da pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Mayra Heinen. Tem coisas que eu acho que você não precisa ouvir mais, né? Eu acho que a ciência ela já confronta as provas decorrentes dessa pandemia, elas já são irrefutáveis. Você dizer que isolamento social não resolve, não reduz o processo de contaminação, isso é de uma grosseria, é de um desconhecimento. Eu não creio que seja desconhecimento, mas isso é de uma ignorância sem tamanho. Então, e o deputado Osmar Terra, ele mente, assim, descaradamente, quando ele diz que não houve isolamento na Coreia do Sul. Não houve isolamento, houve uma série de protocolos na Coreia do Sul para evitar a proliferação da Covid-19. Em vários outros países, houveram vários procedimentos, houveram-se isolamento, medidas de isolamento. E por que houve mortes em asilos? Claro, porque inicialmente houve morte de idosos em vários lugares. Nas casas, o primeiro público a ser afetado, com a forma mais letal da Covid-19,
foram os idosos, porque eles eram mais vulneráveis. Com o advento da vacina, com a vacinação, a morte entre idosos reduziu-se. E as pessoas levavam o vírus, que iam visitar os funcionários dos asilos, as pessoas que iam visitar os velhinhos dos asilos. Essas pessoas, elas levavam o vírus para os asilos. Então não foi o asilo que foi o maior, que concentrou o maior número de vítimas. Os idosos foram as maiores vítimas da primeira fase da pandemia da Covid-19. E outra coisa que ele coloca ali, que a imunidade de rebanho conseguiria conter a proliferação do vírus. Você sabe o que é imunidade de rebanho? É o seguinte, essa defesa que o Osmar Terra faz é deixar todo mundo se contaminar com a Covid-19 e depois dali, quem morrer, morreu, o que sobrar está imunizado. Então nós temos casos de reinfecção da Covid-19, pessoas que foram reinfectadas e morreram até no processo de reinfecção da Covid-19. Que imunidade de rebanho é essa? Essa é uma teoria maluca, é uma teoria louca. E assim, me espanta que essa teoria esteja sendo defendida por um médico, porque Osmar Terra, ele é médico. Então eu não acredito que essa defesa que ele faz dessa imunidade de rebanho, ela seja com base em evidências científicas. O faz por oportunismo para agradar o presidente Jair Bolsonaro. É de uma insensibilidade, é de uma disfarçatez que assim que nos deixa estupefatos. Ele falou isso numa CPI, numa comissão parlamentar de inquérito. E como ele é médico, se houvesse um conselho regional de medicina no Brasil que fosse, digamos assim, no mínimo, tivesse o mínimo de rigidez, esse médico que defende essa teoria, ele teria o registro dele cassado. Em pandemia, Covid-19, defender imunidade de rebanho. Quem é que está morrendo com a pandemia agora? Quem é mais que está, nesse momento, sendo vitimado, entubado nas UTIs de hospitais? Jovens. São jovens, é a população mais jovem, que está entubada, está morrendo. O vereador de Macaé, o Thales Coutinho, filho do Eduardo Cardoso, que foi presidente da Câmara de Macaé, e que morreu, foi sepultado ontem em Macaé, o médico Eduardo Cardoso, que era médico, obstetra, era secretário, era chefe de gabinete civil do prefeito Elbert Rezende, em Macaé. O filho dele está entubado, é um jovem, Thales Coutinho, está precisando de transfusão de sangue, situação gravíssima, é um jovem, certo que tem comorbidades, mas nós conhecemos casos de jovens que não tinham comorbidades, que não estavam naquele público assim mais vulnerável para uma forma mais letal da Covid-19 e pessoas que morreram. Meu Deus do céu, aí vai um médico, Osmar Terra, para uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, falar essas barbaridades? É inacreditável. Inacreditável. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.